Olá, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Gleam. Para você que não me conhece, meu nome é André Lisboa e eu atuo desde 2018 dando aulas desse conteúdo aqui, UI, UX, design digital no geral, e também atuo, já atuei e atuo também em várias empresas do mercado, sempre nesse ramo de produtos digitais, de UI principalmente, desde 2015. E aqui no canal do Gleam, eu tento trazer muito conteúdo aqui para você, conteúdo relacionado a UI, esse universo que eu acabei de comentar que eu amo de paixão. E nesse vídeo daqui a gente vai ver um pouco sobre grids fixos para desktop. Eu já estou aqui com a página do StatCounter aberto, onde a gente vai entender quais são as resoluções de desktop mais utilizadas para ter como base a nossa criação do nosso grid. Já chegando aqui no Figma, vou mostrar o que a gente vai ter ao final aqui desse vídeo, o que você vai ter. Você vai entender essa metodologia que eu vou te falar, que eu utilizo para criar os meus grids nos meus trabalhos, nas empresas que eu atuo, nos clientes que eu pego. Sempre utilizo essa metodologia e eu vou passar um pouco aquela para você ao longo desse vídeo. Ao final a gente vai entender como o auto layout e a construção aqui utilizando retângulos nos ajuda a criar esse tipo de grid aqui, que é um grid fixo, que não importa a largura do meu desktop, pode ser mega largo ou menorzinho, até um tamanho específico, onde a gente vai entender ao longo do vídeo, ele se comporta sempre da mesma forma. Então vou deixar aqui 1920, que é o tamanho padrão, e aí ao final do vídeo a gente vai entender como você construir o seu grid, você entender como isso aqui funciona, para você aplicar da forma que você julga melhor para o seu projeto. Afinal, eu não quero que te falar, faça dessa forma. Não, para você entender as ferramentas que você tem para você usar ao seu favor e dessa forma fazer projetos que vão satisfazer o seu cliente, que vão ajudar a pessoa que você está projetando essa experiência. Enfim, vai ser um vídeo bem legal e vamos lá então? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar é esse site aqui bem legal, que é do StatCounter, onde a gente consegue ver mais ou menos os tamanhos das resoluções que as pessoas usam globalmente. A gente pode até pesquisar aqui pelo Brasil, por exemplo, enfim, em que período. Então, bem interessante a gente ficar por dentro para a gente ter noção do que tamanhos as pessoas usam. Isso é muito importante na hora da gente construir o grid, tá? Isso que vai determinar como que a gente vai utilizar o grid. Eu, já antecipando, gosto de trabalhar com grids de tamanhos fixos. O que significa? Significa que... Deixa eu dar um exemplo aqui, talvez, nessa tela. Tá vendo? Olha, que conforme... Imagina que a minha tela, na verdade, em vez de estar diminuindo o conteúdo, é ela que está aumentando. O conteúdo ele está sempre ficando fixo no mesmo local. Isso você não consegue ter tanta essa noção aqui eu diminuindo, porque, na verdade, ele está diminuindo, Mas não é isso que acontece, na verdade. Seria uma simulação onde eu estaria mostrando como que seria uma tela maior vendo esse elemento. Então você pode notar que como ele tem elementos sangrando para o lado, significa que ele tem um grid fixo, que os elementos sempre ficam com o mesmo tamanho e o que sangra são os elementos para fora. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, como trabalhar esse grid fixo de uma maneira interessante. E a gente nota, olha só, que o menor tamanho de largura que você pode notar que está aparecendo é esse daqui, 1280. Guarde esse número que é importante, é o menor possível. 1920 é o mais padrão mesmo, que é o Full HD, 1920 por 1080, 1280. Significa que o nosso grid fixo ele tem que ter, no máximo, na verdade, 1280 de largura. Então significa que os menores monitores vão ver esse conteúdo, beleza? E aí dessa forma a gente vai trabalhar de forma responsiva para todos os monitores desktop. Vamos lá então aqui para o Figma e vamos criar aqui, eu vou criar uma tela de 1920 por 1080, como a gente viu, que é o padrãozão lá. Certo? Beleza, criado aqui, vamos lá, vou chamar aqui de tela, tá? Só para deixar bonitinho. Vamos lá, na tela, layout grid, vamos criar aqui um grid. Mostrando aqui novamente, no Figma você tem esse maisinho aqui, no maisinho a gente vem, seleciona a opção, eu trabalho sempre com colunas. E o padrão para desktop, utilizado pelo Bootstrap, o Bootstrap é como se fosse, entre muitas aspas, um plugin de programação para ajudar a construir sites mais padronizados, tá? Entre muitas aspas, eu estou resumindo de uma forma muito básica. E o Bootstrap utiliza sempre 12 colunas. E é o que é o padrão da web mesmo. É muito interessante de trabalho com 12 colunas, porque isso traz versatilidade e flexibilidade para o nosso layout. Beleza? Aqui, no tipo, como a gente vai trabalhar com grid fixo, a gente vai trabalhar com ele no centro. Nesse caso significa, não importa o tamanho da tela, o grid sempre vai ficar fixo e vai ficar no meio dela. É o que eu acabei de falar aqui.
E quando a gente trabalha com o tipo centralizado, a largura ela tem que ser fixa. Olha só, se for stretch, ou seja, se redimensione conforme o tamanho da minha tela, a largura da coluna é automática, porque ela vai ser calculada conforme o tamanho da minha tela. Olha só o que vai acontecer, digamos que eu diminua isso aqui. Ele continua com 12 colunas, mas a coluna fica pequenininha, tá vendo? E é diferente se eu utilizar como centralizado. Vou botar aqui um número qualquer, 88, ó, digamos que eu diminuo, ó, o meu grid sempre vai ter o mesmo tamanho, ele sempre vai ficar no centro, certo? Beleza, como a gente vai trabalhar com grids fixos, vamos escolher aqui um tamanho, a largura, o tipo centralizado. A largura não decidi ainda. E o gutter, eu te aconselho a trabalhar ou 16, ou 24, ou 32, que são múltiplos de 8. E aí faz com que a gente tenha um layout muito adaptado e perfeito. E também que a gente trabalhe, enfim, um desses valores aqui. Menos do que isso é muito apertado e mais do que isso é muito espaço. E o gutter é basicamente esse espaço aqui entre as colunas. Vamos ver aqui, ó. Vou botar um 16, ele fica mais apertadinho. 32 ele fica maior. 24 ele fica maior. Fica no meio termo. Legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero aqui botar, sei lá, digamos que eu queira botar, sei lá, 72 aqui. Vamos pôr algum valor aqui qualquer. 82, tá? Como que eu faço para trabalhar nos meus grids no dia a dia? Eu, antes de começar a construir assim, o Figma, muitas vezes, se eu não tenho um valor aqui muito fechadinho e quebrado, se eu utilizar, por exemplo, aqui o stretch, e aí botar a margem aqui automática, enfim, ele às vezes dá uma quebrada não muito interessante no grid. Às vezes ele faz um com, sei lá, com 64 de largura e outro 88. Não interessante. Como eu gosto de trabalhar, eu venho aqui e defino um tamanho para minha coluna e eu faço no auto layout para depois transformar em grid. Então, ó, eu vou definir aqui um retângulo com a largura de 100, tá? Vou duplicar aqui, jogar para o lado, certo? Esses meus dois elementos eu vou duplicar. Tenho dois, ó, 4, 6, 8, 10, 12. 12 colunas. Vou dizer aqui que eu quero 24 de espaçamento entre minhas colunas. E aí, eu vou conseguir, por meio do tamanho inteiro desse frame, que ele é calculado pelo Hug, eu vou conseguir dizer qual o tamanho da minha área útil. E eu não posso que essa área, seja maior do que 1280, que é o menor monitor que vai visualizar. Então, é muito interessante isso que a gente vai dizer. Ah, ok, vamos tentar aqui um grid que tenha uma coluna de 100 largura e que tenha o espaço entre elas 24. Vamos ver quanto vai dar. 1464, não tenho como trabalhar dessa forma. E aí eu aconselho também, que seja muito interessante, você trabalhar sempre com uma largura fixa. Fixa não, a gente está trabalhando fixa, obviamente, mas que seja múltipla de 8 na largura das colunas. Dessa forma a gente vai ter, como eu falei, o espaço entre os itens múltiplos de 8, as colunas múltiplas de 8, a gente vai ter um layout muito perfeito dessa forma. Geralmente os ícones que a gente trabalha são múltiplos de 8, as entrelinhas múltiplos de 8, enfim. Então é muito legal a gente guardar esse número e trabalhar com esses múltiplos. No caso, eu vou botar aqui 72 de largura, tá? E aí, se eu pegar tudo, a gente pode ver que tem 1128 de largura, é menos que 1280, lembra? Então isso aqui seria um grid interessante. A gente vai dizer aqui 72 de largura com 24 de espaçamento, vamos ver aqui, vamos traduzir isso para cá. 72 de largura com 24 de espaçamento. Se a gente pegar aqui e colocar nosso auto layout por cima, você pode ver que está se encaixando perfeitamente. Isso é um grid legal para a gente trabalhar. Outro seria trabalhar, por exemplo, aqui com 32, deixar um pouquinho mais espaçado. Pode ver que ainda está com 1216, ainda é menos do que 1280. Então dá para trabalhar. Ou então, não, achei que ficou muito grande aqui, eu quero trabalhar com 64, sabe? E o espaçamento 32 também é possível, sabe? Então, eu não vou dizer que tem um grid perfeito para você utilizar. Isso pode variar de projeto para projeto. Mas aqui nesse vídeo fica uma técnica bem interessante para você trabalhar e entender uma construção de grid fixo interessante que vai funcionar para você. Então, vamos testar isso aqui, 64 por 64 de largura de grid e 32. Vamos testar aqui. 64, 32, olha só. Se eu jogar aqui, você vai ver que ele está se encaixando perfeitinho. Legal? Bom, isso é a construção aqui para o grid fixo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui, onde a gente viu como criar tipos de grid fixo para desktop,
utilizando o auto layout, as colunas e essa metodologia aqui, onde a gente vai sempre criar grids muito perfeitos, flexíveis, com os números, os valores exatos para a gente ter muita flexibilidade no layout, beleza? Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo e eu te vejo em algum próximo vídeo ou conteúdo aqui do canal, onde a gente vai continuar expandindo o nosso universo aqui, o nosso conhecimento nesse universo do UI Design, do UX, do design digital geral. E muito obrigado por assistir.